Bom dia, irmãos. Meu Deus do céu. Ajude aqui esse jovem pregador. Bom dia. Você está animado? Aleluia. Eu também estou muito animado. Amém? E nós vamos estar iniciando hoje uma série sobre evangelismo e missões. E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Amém? E como diria Maneco, na voz de Maneco, né? Uau, vai ser muito bom. E eu quero que você agarre isso de todo o seu coração. E eu declaro que no final desses 3 ou 4 domingos que vão estar sendo ensinados sobre evangelismo e missões, você possa entender o seu lugar, você possa entender a importância que Deus dá a você no que diz respeito ao plano dele ser cumprido aqui na terra. Sabe, meu irmão, Deus é o Deus todo-poderoso, Deus é o Deus onipresente, onipotente. Deus é o Deus que poderia fazer todas as coisas sem a nossa ajuda, sem buscar a nossa ajuda ou pedir a nossa ajuda. Deus poderia simplesmente guiar todas as coisas da maneira que Ele quisesse, mas Deus, Ele aprova em seu coração fazer com que o homem fosse participante dessa obra. Deus colocou o homem como coparticipante dessa obra de espalhar as boas novas de salvação para o mundo perdido. Eu não sei de você, hoje pela manhã eu estou muito feliz porque eu posso estar em casa e geralmente eu estou viajando, mas quando você pode estar em casa é muito bom. E além de estar em casa, eu posso ter a oportunidade de compartilhar com você um assunto tão maravilhoso como esse. Amém? Então eu queria começar com você lá em 2 Coríntios, capítulo 5. E eu vou bem devagar nesse assunto, porque eu quero que você entenda isso bem e você entenda o seu papel. Como eu disse, eu quero que no final desses 3 ou 4 domingos que vão ser ministrados sobre esse tema, você possa estar plenamente convicto que o Senhor, Ele chamou você, Ele ungiu você para que você fosse participante da obra dEle aqui nessa terra. Que Deus conta com você para que o evangelho de salvação, que pode transformar as vidas, possa alcançar as pessoas. Eu quero te dizer uma coisa: a psicologia não pode mudar a vida das pessoas, ela pode ajudar algumas pessoas para viverem melhor. A psiquiatria não pode mudar a vida das pessoas, elas podem ajudar as pessoas a viver uma vida melhor. A medicina não pode transformar a vida das pessoas, pode ajudar as pessoas a viver uma vida melhor. E eu poderia citar aqui um monte de exemplo, mas eu quero te dizer, o Evangelho de Jesus Cristo, ele não só tem o poder de mudar a sua vida para que você tenha uma vida melhor, como ele tem o poder de transformar a sua vida. Muda, transforma. Agora, aqui em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 18, Paulo estava compartilhando algo tremendo. Ele disse: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Diga ministério. Amém? Algumas pessoas perguntam para mim: Rosilon, qual o seu chamado? Meu primeiro chamado é ser ministro da reconciliação. Amém? Antes de ser uma pessoa chamada nos 5 dons do ministério, antes de ter um chamado num dos dons do ministério, eu sou crente. E como crente eu tenho um chamado no ministério da reconciliação. E esse chamado no ministério da reconciliação, como a Bíblia diz, que primeiro Deus me alcançou, que primeiro Deus chegou para mim, e agora eu devo levar essa verdade aos outros. Paulo estava falando aqui sobre esse chamado que é tão forte na nossa vida, que a igreja precisa entender ele de uma forma tão poderosa, principalmente nesses dias, porque, meu irmão, não se engane, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a terra.
Talvez você já ouviu isso tantas vezes, mas se você começa a encaixar as profecias, aquilo que a Bíblia diz sobre o que está acontecendo no mundo, você vai perceber que a volta de Jesus está próxima. E eu creio que não somente a volta de Jesus está próxima, mas nós estamos também entrando num tempo onde nós vamos ter a maior colheita de almas de todos os tempos. E aí Paulo estava dizendo, olha, você tem esse ministério da reconciliação, você foi ungido por Deus, você foi chamado por Deus, isso chama-se evangelismo. Agora, quando nós perguntamos para alguém o que é evangelismo, geralmente a pessoa diz, é levar as boas novas. Essa é uma tradução muito simples e pessoas sempre dizem, o que é evangelismo? Levar as boas novas, é dar as boas novas. Mas a palavra evangelismo, ela significa muito mais do que dar as boas novas, do que levar boas notícias. A palavra evangelismo, na raiz dela, ela tem um significado de contágio, de contaminar alguém de uma forma positiva. Você já viu alguém que recebeu um presente muito grande e ele chega em casa feliz da vida e ele chama a família e ele diz, gente, olha, veja o que eu ganhei, e todo mundo começa a vibrar e aquela alegria que está dentro dele começa a contagiar os outros? Essa é a raiz da palavra evangelismo. A raiz da palavra evangelismo é que você foi alcançado, sua vida foi transformada, você não foi recalchutado. Você entende essa palavra? Você não foi que Deus fez uma recalchutagem, ajeitou algumas coisas que não estavam bem, deu uma garibada aqui, outra ali. Não, meu irmão, Deus transformou você por dentro, Deus mudou por dentro, e se mudou por dentro, vai mudar por fora. Quando há uma transformação dentro, isso vai para fora. Então, evangelismo significa não somente levar as boas novas, mas significa você contagiar pessoas com essa mesma alegria que você tem. Agora eu te pergunto, quem aqui ficou feliz quando você recebeu Jesus? Minha vida foi transformada, amém? Minha vida mudou radicalmente. Quando eu aceitei Jesus, minha vida mudou totalmente. Aquilo transformou a minha vida. Sabe, meu irmão, eu quero que você tenha isso. Agora, quando a Bíblia fala em evangelismo, nós temos evangelismo de massa, que são as cruzadas. Esses são maravilhosos, onde nós reunimos uma grande multidão de pessoas para poder pregar o evangelho. Nós temos o evangelismo de hospitais, nós temos o evangelismo de presídios, nós temos o evangelismo que vão para os asilos, nós temos vários tipos de evangelismo. Mas eu quero falar nessa manhã sobre o tipo mais poderoso de evangelismo, que é aquele pessoal. Amém? Que é aquele que você acha alguém, que você ministra para alguém, que você vê aquela pessoa receber Jesus, que você acompanha aquela pessoa até a igreja, que você vê o crescimento daquela pessoa. Sabe, meu irmão, não há coisa melhor, não há algo mais que dá mais satisfação do que você ver alguém que estava derrotado, que a sua vida estava em ruínas, que ele não tinha mais para onde ir, que ele estava acabado, e a palavra chegou, e a palavra transformou a vida dele, e levantou, e hoje você vê essa pessoa envolvida nos departamentos, hoje você vê essa pessoa fazendo coisas para o Senhor, alguns até são ministros de tempo integral. Sabe, meu irmão, não há algo mais gratificante do que isso. E sabe por que isso aconteceu? Por causa de um ato de obediência sua. Você obedeceu, você ministrou, você falou. Agora, por que esse evangelismo pessoal? Por que pessoas têm tanto medo desse evangelismo pessoal? Porque pessoas às vezes ficam tão receiosos de falar de Jesus para algumas pessoas. Porque às vezes quando você chega, a gente fica meio calado.
Mas eu declaro sobre a sua vida que depois dessas ministrações, meu irmão, onde você chegar, você vai ter a sabedoria de Deus para você saber o momento certo. E nós vamos falar algumas coisas de como você operar nesse evangelismo pessoal criativo. Eu chamo de evangelismo pessoal criativo. É quando você encontra algumas maneiras de você se aproximar de alguém, falar do amor de Jesus para aquela pessoa, levar aquela pessoa a Cristo. E eu não estou falando de ser chato, porque tem muita gente também que é chato. E Deus não quer que você seja chato. Mas Tiago disse: quem não tem sabedoria, peça a Deus, e Deus dá, e Deus vai te dar a estratégia, Deus vai te dar a sabedoria, Deus vai te dizer como fazer, e você vai se aproximar. Agora, quem seria melhor para ensinar para nós sobre evangelismo pessoal, sobre alcançar alguém, do que Jesus? Diga: Jesus é o melhor mestre. Então abra sua Bíblia em João capítulo 4, nós vamos ver Jesus evangelizando uma mulher lá no poço de Samaria. Nós vamos ver Jesus alcançando a vida daquela mulher. Nós vamos ver a maneira como Jesus se conduz, a maneira como Jesus faz. Nós vamos ver alguns princípios que Jesus usa para alcançar a vida daquela mulher. E eu declaro que quando você sair daqui hoje, você vai sair tão animado. Sabe, meu irmão, às vezes eu saio de casa tão instigado, tão animado, porque eu nasci nisso, eu cresci nisso, nós evangelizando. Eu até ia trazer umas fotos antigas, mas eu e o pastor João não estávamos tão bem nas fotos. Resolvi não trazer, nós estamos melhorando muito. Guto é que está lançando agora as fotos antigas, graças a Deus que ainda não acharam nossa, viu, pastor? Graças a Deus, né? Tem umas fotos de 89, 91, não é? Tem Jason, tem Tiago também, olha, um negócio bom. Mas eu nasci nisso, levando as pessoas a Jesus, animado para evangelizar. Sabe, meu irmão, se você entende isso, se você compreende isso, e antes de nós lermos aqui o que Jesus vai fazer, eu quero que você entenda isso. Há um lugar de plenitude em Deus. Diga: há um lugar de plenitude em Deus. E esse lugar de plenitude em Deus é obediência. Às vezes nós pensamos que o lugar de plenitude em Deus é trabalho. Às vezes nós pensamos que quanto mais nós fizermos para o Senhor, mais Ele vai se agradar de nós e vai nos abençoar. Mas isso não é uma verdade. Deus não está querendo que você apenas trabalhe, Deus está querendo que você sirva. E servir é diferente de apenas trabalhar. Pessoas, elas trabalham pelo salário no final do mês. Pessoas, elas trabalham às vezes em algo que elas não gostam. Pessoas, elas trabalham às vezes, mas elas não queriam fazer aquilo. Mas eu e você servimos, e servir é por amor. A gente serve por amor, não é? Como a Bíblia diz, nós fomos livres, nós somos filhos. Agora nós temos a carta de alforria, mas por escolha nós falamos: eu sou servo, eu quero servir. Essa é a melhor posição que tem, servir. Agora, há esse lugar de obediência em Deus. Há esse lugar que você se coloca em Deus. E alguém me perguntou, rapaz, me encontrou depois de alguns anos: rapaz, que coisa maravilhosa, como Deus tem abençoado a sua vida. E essa pessoa é crente. Como Deus tem abençoado a sua vida, me conta, qual o segredo da sua prosperidade? E eu disse para ela: é só encontrar o lugar em Deus de obediência. Porque aquele lugar em Deus de obediência, aquele lugar que você está fazendo o que Deus te chamou para fazer, aquele lugar onde você está operando naquilo que Deus te ungiu, te fez para fazer, esse é um lugar de plenitude. E a Bíblia diz no Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Você está comigo? Então é importante você entender isso. Agora, a segunda parte disso é que a igreja só tem um objetivo sobre a terra. A igreja só tem um objetivo. O objetivo da igreja é só um: é ganhar os pecadores para Cristo. A igreja não tem outro objetivo.
no que diz respeito à sua funcionabilidade. A igreja foi chamada e foi ungida para ganhar os pecadores. Agora, dentro disso, nós vamos ter todos os outros trabalhos. Você está comigo? Nós vamos ter todas as coisas que são boas e que Deus está direcionando e que Deus está trazendo, porque nós precisamos não somente ganhar, porque Paulo disse a Timóteo, não é só ganhar, mas é treinar, é instruir. Quando Paulo escreveu Efésios, ele disse, Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas e mestres para treinar o povo para fazer a obra do ministério. Você está comigo? Então nós vamos treinar, nós vamos fazer todas as coisas, mas tudo isso, porque essa igreja tem um prédio bonito, porque nós queremos alcançar pessoas para Cristo, porque nós temos departamentos, porque nós queremos fortalecer pessoas para alcançarem pessoas para Cristo. Porque nós temos eventos, porque nós queremos animar pessoas, para que elas animadas possam ganhar pessoas para Cristo. Tudo que nós fazemos tem um objetivo, levar o maior número de pessoas a Jesus. Esse é o nosso objetivo. Você está comigo? Essa é a nossa maior meta. A maior meta da igreja é levar as pessoas a Cristo. Você entende? Agora veja o que Jesus falou sobre isso. Aí a Bíblia diz assim, versículo 5. Diz, chegou pois Jesus a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. E ali estava uma fonte, e ali estava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Diga a hora sexta. Isso é muito importante você saber. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeus, pede de beber a mim que sou samaritana. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se tu conheces o dom de Deus, e quem te pede, dai-me de beber, tu me pedirias, e eu te daria da água viva. Respondeu ela, Senhor, não tens como tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual bebeu ele mesmo, os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, nele se fará uma fonte para jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não precise vir mais aqui buscar. E Jesus lhe disse, vai, chama o teu marido e vem. Ao que ela respondeu, não tenho marido. E disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e o que agora tem não é o teu. Como disseste isso com verdade? Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram no monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse Jesus à mulher, pode-me crer que vem a hora, e já chegou, que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para serem seus adoradores. Versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram que ele tivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Porquanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vem comigo e vede um homem que disse tudo o que eu tenho feito.
não será esse, porventura, o Cristo? Agora veja que coisa extraordinária. Você começa a perceber a primeira coisa que Jesus faz, e a primeira coisa que nós devemos fazer quando falamos de evangelismo pessoal, é ir até as pessoas. Um dos erros que nós cometemos, e muitas vezes até a igreja comete, é achar que as pessoas vão vir para a igreja, achar que as pessoas vão chegar na igreja. Mas, meu irmão, você precisa ir onde as pessoas estão. Tem pessoas que ninguém mais vai ter a oportunidade de falar com elas, a não ser você. Tem pessoas que você vai ter a oportunidade de ministrar para elas, mas você precisa ir onde elas estão. Você está comigo? Agora veja, Jesus estava ali, cansado da viagem, sentou no poço, e eu quero que você entenda o contexto da história. Jesus senta no poço, e aquela hora, hora nona, era hora sexta, se eu não estou enganado, era a hora que aquelas mulheres que tinham uma vida não muito sociável, vamos dizer assim, na verdade a maioria era prostitutas ou mulheres que tinham algum tipo de coisa sobre a vida delas, elas tinham um horário bem específico para ir naquele lugar. E aquela mulher foi naquele horário bem específico que era para ela ir, e quando ela chegou lá, ela encontrou Jesus. E se você começa a ver, a mulher não é quem toma a iniciativa de falar com Jesus, mas é Jesus que toma a iniciativa de falar com ela, de ir até ela, de provocar ela. Agora você precisa entender isso, e nós vamos ver que Jesus vai até aquela mulher, mas ele não empurra o evangelho de goela abaixo, não, ele vai devagar. Você precisa saber se aproximar. Às vezes, meu irmão, vai levar dias, às vezes vai levar meses, você somente perto daquela pessoa, você não falou nada de Jesus, você não falou nada de igreja, você não falou nada sobre ela se converter, ou sobre ela aceitar Jesus, mas a sua vida, a sua maneira de proceder, a sua maneira de amar ao Senhor, vai despertar aquela pessoa para querer o que você quer. Amém? Você está comigo? Então Jesus chega e Jesus começa a falar com aquela mulher, a buscar um assunto com aquela mulher, sabe? Às vezes eu estou em alguns lugares e o assunto, a brecha que eu acho para evangelizar pessoas, falar de alguma coisa que está acontecendo, principalmente se você fala sobre violência, por exemplo. Você quer puxar uma conversa rapidamente com alguém, fala sobre violência. E às vezes eu estou na fila e alguém está perto, e eu comento com aquela pessoa: você tem visto a violência que tem no nosso país? A pessoa: não, é verdade, a coisa hoje está feia, assaltaram fulano, uma pessoa perto da minha casa foi assassinada, e começa a falar sobre aquilo, e aí você começa a conversar com aquela pessoa, a instigar aquela pessoa. A primeira coisa é chegar perto, é você se aproximar e você fazer com que aquela pessoa abaixe a guarda. Porque ninguém armado vai receber o que você está dizendo. Você está comigo? Se alguém está armado, tem que ser tratamento de choque. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu estava no avião, um sujeito sentado do meu lado, e eu estava lendo um livro, ele disse: você é religioso? Eu disse: não, eu sou crente. Ele disse: eu quero logo dizer uma coisa para você, que eu odeio religioso, odeio crente, odeio Bíblia, odeio tudo isso, eu sou ateu. Eu digo: bom para você. E aí ele começou a falar algumas coisas, e entramos numa turbulência, e eu vi que ele se segurou. Eu digo: é agora. Eu digo: querido, vai cair o avião. Ele disse: homem, pelo amor de Deus, não diga isso não. Eu digo, vai cair. Isso aqui não tem buraco, meu irmão. Isso aqui não é estrada não, rapaz. Isso aqui nós estamos suspenso no ar, meu velho. Isso aqui não é buraco de estrada não, está balançando. E se está balançando, tem a oportunidade de cair. Aí o outro do outro lado disse: moço, não diga uma coisa dessa não. Eu digo. Por que eu não digo? Né? Chegou
Aí ele olhando para mim, eu falei, agora eu sei para onde eu vou. Se cair agora, eu sei para onde eu vou. E aí quando você fala isso, você, né, tem aquela conversa íntima com Jesus, dizendo, Senhor, é só evangelismo, segura aí. Segura a onda aí, que eu não quero que essa jossa caia não. Pelo menos não vai cair comigo dentro. Mas eu te digo, meu irmão, no momento da adversidade, o cara se abre na hora. E aí eu comecei a falar com ele, rapaz, olha, é uma coisa impressionante. Baixa a guarda, né? Eu me lembro outro dia, eu ia saindo, e aí de repente o bicho deu duas chunchadas assim, o avião deu duas chunchadas assim, como quem estava engasgada. E eu pensei que eu estava numa igreja, porque era aleluia, meu Deus, misericórdia, Jesus. Eu digo, eu vou levantar, cantar 2 hinos e tirar a oferta. É todo mundo crente. Tenho vontade de ficar de pé para pregar para eles. Mas o que eu estou mostrando para você, a primeira coisa, se aproximar. E se aproximar sem ser chato. Às vezes você tem que dar uma pancada em algumas pessoas. Às vezes tem gente que só recebe no choque, né? É como aquela pessoa que teve a parada cardíaca e você, pá! Você se afasta. Aí tome choque nela. Mas tem outros que é mais na calma. Geralmente é mais na tranquilidade. O que é que Jesus faz? Jesus se aproxima daquela mulher. Jesus vai até aquela mulher. Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz, como ouvirão se não há quem pregue? Você tem que ir. Você tem que falar. Você tem que puxar uma conversa. Agora, necessariamente não tem que ser uma coisa religiosa, porque às vezes nós já começamos dizendo, olha, eu queria falar de Jesus para você. A pessoa já levanta a guarda. Porque muita gente é orgulhoso e não quer admitir que você sabe algo que ela não sabe. Aí se fecha. Aí o que é que Jesus faz? Jesus, ele coloca a isca. Eu não sei quem aqui sabe pescar, mas eu não sei, vou com a moçada, mas não sei muito. É impressionante, eu acho que algumas pessoas têm contrato com os peixes. Porque eu fui agora para o Mato Grosso, nós fomos pescar, e os meninos estavam aqui, de repente pegaram um peixe, aí eu disse, pegou, tirou, digo, sai daí que eu vou para aqui agora, aí fui. Aí daqui a pouco pegou do outro lado, pegou, digo, sai daí agora que eu vou para cá. Aí fui. Aí, quando eu comecei a aprender, a primeira coisa que a pessoa disse, Rosilon, para pescar, você precisa de 2 coisas. Primeiro, você precisa da isca certa para o peixe certo. Não dá para pescar peixe de rio com isca de peixe de mar. O pastor João entende de pescaria, é assim, não é? Não dá para pescar peixe de rio com isca de peixe de mar. Não dá para pescar peixe grande com isca de peixe pequeno. Você tem que dar a isca certa. Você tem que se aproximar na amizade, você tem que chegar junto, você tem que ser agradável. O problema é que alguns irmãos parecem que foram batizados no vinagre. Eles já chegam azedo. E dizendo, olha, eu quero falar uma coisa com você, mas se você não receber, eu quero logo lhe dizer que você vai para o inferno. Se você mesmo, vai para o inferno, vai, eu estou de vai, e aí a pessoa se fecha, mas você vê como Jesus faz, Jesus se aproxima, Jesus não espanta, Jesus dá a isca certa. A segunda coisa sobre pescar é paciência. A pessoa diz, Rosilon, você não está pegando porque você não tem paciência de ficar lá no canto, aí eu agora aprendi, aí eu fico lá. Mesmo que demore, mas paciência. Às vezes o peixe está arisco, ele está ali desconfiado, será, rapaz? Às vezes ele já quase foi fisgado, ele não vai cair facilmente. Mas eu quero te dizer, meu irmão, a Bíblia diz que a unção do Espírito que está sobre você, a Bíblia diz que Deus está movendo junto com você. Então aquilo que você faz, dá certo. Então Jesus, primeiro, ele vai até onde aquela pessoa está. A segunda coisa que Jesus faz, Jesus se interessa por aquela mulher.
Se você prestar atenção no que Jesus disse lá no versículo 6 a 9, você vai ver que Jesus, ele está interessado na vida daquela mulher. Ele começa a tentar entender algumas coisas. Ele se aproxima dela e ele mostra um interesse nela. Sabe, meu irmão, há um tempo atrás uma pessoa me chamou e ele queria corrigir algo que ele achava, ele não é do nosso ministério, um pastor, e ele disse: eu queria falar com você sobre algo que eu acho que você está errado. E ele passou quase 3 horas conversando comigo, e no final eu disse: querido, muito obrigado, você me ensinou uma grande lição hoje. Ele disse: o que foi? Eu disse: eu nunca quero ser igual a você. E ele disse: por quê? Eu digo: porque você, um ministro do evangelho, pastor, você falou comigo sobre 3 horas, você só se interessou pelas minhas crenças, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso, você não se interessou pela minha vida. Você não está preocupado com a minha vida. Sabe, meu irmão, quando você se aproxima de alguém, você tem que mostrar interesse por aquela pessoa. A Bíblia diz que o amor de Deus vai conduzir os pecadores ao arrependimento. O amor de Deus, você é a carta viva do amor de Deus. Onde você chegar, esse amor de Deus é manifesto. Aí Jesus começa a se interessar pela vida daquela mulher. Jesus começa a mostrar interesse pela vida dela. Sabe uma coisa que era uma marca registrada de Jesus? Compaixão. Jesus, ele deixava uma multidão para atender uma pessoa. Sabe, meu irmão, eu e você, nós somos como Jesus aqui na terra. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Nós estamos levando esse evangelho, nós estamos levando essa palavra. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Quando você se aproxima de alguém, mostra interesse, você vai ver que o coração daquela pessoa vai se abrir. Você está comigo? Jesus começa a mostrar interesse. Jesus começa a mostrar algumas coisas, que mesmo ele sendo samaritano, mesmo ele não gostando mesmo os samaritanos não gostando dos judeus, mesmo havendo uma picuinha política, Jesus não deixa isso afastar eles. Sabe, às vezes você vai falar com pessoas e elas, quando sabem que você é crente, já dá uma patada, mas aí é a hora. Amor é arma de guerra. Você está comigo? Você já viu aquelas menininhas que elas ficam no aeroporto e às vezes perdem a mala, e você vai lá indignado: olha, perderam a minha mala, e ela diz: tenha calma, Senhor, nós vamos achar. Você já viu menina de telemarketing? Quem é que consegue tirar uma santa daquela do sério? Aquela menina, eu acho que aquela menina, a primeira coisa que pergunta para ela ser atendente de telemarketing é: minha filha é crente? Em quantos dons do Espírito você anda? Sou 8, pronto, está contratada. Porque você fica brabo, você diz: eu não quero, cancele. E ela diz: calma, Senhor, eu estou ouvindo o Senhor. Diga de novo: Senhor. E você diz: ah, meu Pai Celestial, Jesus Cristo, minha filha, eu quero cancelar. Sim, Senhor, mas nós temos uma promoção. Minha filha, eu não quero promoção nenhuma, eu quero cancelar, eu não quero mais. Olha, em nome de Deus, não faça isso. Senhor, ela não vai xingar você, ela vai ficar tranquila. Aí Jesus, ele vai àquela mulher, ele se interessa por aquela mulher, e aí ele começa a despertar a curiosidade dela. Sabe, no evangelismo tem algumas perguntas para despertar a curiosidade das pessoas. Geralmente eu uso 3. A primeira é: se você morresse hoje e chegasse no céu e tivesse um anjo na porta, e o anjo perguntasse: me dê 3 motivos para eu deixar você entrar. Aí geralmente a pessoa vai dizer: eu sou uma boa pessoa, eu nunca fiz mal a ninguém,
eu sou um homem de família, eu sou uma mulher de família, eu sou isso. Aí você diz, olha, mas a Bíblia diz que não é pelas obras. E aí você tem a oportunidade, não é? Às vezes eu pergunto para a pessoa, se você morresse hoje, você iria para o céu? Não sei. Eu digo, ainda bem que você me encontrou, porque a partir de hoje vai saber. Você vai, porque a Bíblia diz que você pode ir. E aí você começa a despertar. Jesus começa a despertar o interesse daquela mulher. Jesus começa a mostrar para aquela mulher algumas coisas que despertam o interesse dela. Jesus disse, eu tenho uma água que se eu te der, nunca mais você vai ter sede. Meu irmão, para alguém que carregava água num cântaro, né? A nossa famosa lata d'água aqui, eu não sei quem conhece aquela lata de gás, carregar no galão, ou carregar na cabeça, você já imaginou uma lata de gás daquela? E o melhor de tudo é aquela mulher equilibrar aquilo na cabeça, não cai, ela leva. Mas você já imaginou, alguém está pegando água, aqui na seca no Nordeste, a coisa faltando água, e alguém dizer, olha, eu tenho uma água, que se eu der a você, nunca mais você vai ter sede. Meu irmão, vai fazer fila, as pessoas vão querer. Jesus desperta a curiosidade daquela pessoa. Para você fazer um evangelismo pessoal bem feito, você precisa se aproximar dela, você precisa se interessar por ela, não é só para ganhar ela para Jesus, não, é porque você quer, você ama as pessoas. A gente não está atrás de número, meu irmão, a gente está atrás de vidas. Você está comigo? Se fosse para fazer número, a gente pegava todas as congregações, botava tudo aqui dentro, tinha número suficiente. Mas não é por números, é por vidas. Cada trabalho que está sendo aberto, cada coisa que está sendo feita, não é por números, é por vidas. Se tem uma coisa que a gente aprendeu com o pastor, é que o interesse maior são pessoas. E alguém disse isso, eu gostei. Nós não estamos usando as pessoas para construir um grande ministério. Nós estamos usando um grande ministério para construir grandes pessoas. Nosso interesse é levantar pessoas. Nosso interesse é ver pessoas crescendo. Agora Jesus começa a despertar aquela mulher, mostrar àquela mulher, olha, tem algo melhor, olha, eu quero, falar com você. Até aqui geralmente nós usamos isso. E às vezes você vai pregar e você diz, olha, Deus quer te abençoar, olha, Deus quer mudar a tua vida, olha, Deus quer te prosperar. Quem não quer ser próspero? Olha, Deus quer transformar a sua família. E às vezes o cara está em casa com a mulher, ou a mulher está com o marido, que é as 10 pragas do Egito. E alguém chega dizendo que vai transformar, olha que maravilha. A pessoa fica animada. Às vezes está em casa com 3 crianças. Em tempo de perder o juízo, alguém disse, olha, vai ficar animado. Mas o grande problema é que às vezes, meu irmão, Jesus, quando ele se aproximou daquela mulher, ele mostrou para ela que ele tinha interesse nela, ele mostrou para ela que ele queria ajudá-la, ele despertou aquele interesse, ele mostrou para ela coisas boas, mas vem a última parte, tem que confrontar pecado. Você está comigo? Tem que confrontar pecado. Porque alguém não pode mudar se ele acha que está certo. Como é que alguém vai mudar se ele acha que está certo? E a maneira como Jesus confronta o pecado dessa mulher é muito interessante. Porque Jesus disse, vai e chama teu marido. E ela disse, não tenho marido. E Jesus não disse, pecadora miserável. Descobri agora, olha aí. Não tem marido, não. Jesus disse, disseste bem, já tivesse 5, e o que tens agora não é teu. Sabe, meu irmão, confrontar pecado não é condenar as pessoas. Você tá comigo?
Uma pessoa falou para mim: Rosilon, o problema é que às vezes você está pregando flores, quando você está falando com alguém sobre Jesus, você tem que mostrar que essa vida cristã é espinhosa, que essa vida cristã é trabalhosa, que essa vida cristã é uma labuta. Eu disse: meu amigo, você está enganado. O problema é que você está usando o Monte Sinai como púlpito, e eu estou usando o Gólgota como púlpito. Você ainda está no tempo da labuta, da fadiga, mas Jesus disse: todos os que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, e eu vos aliviarei. Meu fardo é leve. Sabe, meu irmão, no mundo como esse hoje, difícil é não ser crente. Ser crente é maravilhoso, porque quando algo vem, quando uma circunstância vem, você corre para o Senhor, você vai para os pés do Senhor, você ora, você busca. Imagine quem não tem onde fazer, aí vai para o sexo, aí vai para as drogas, aí se mata. Mas eu e você não, nós corremos para Deus. É uma coisa tão interessante, enterro de crente, acaba em festa. Nosso querido irmão Orlando partiu para o Senhor, o enterro acabou em festa. Enterro de crente é diferente. A gente vai no enterro de alguém que não é crente, chega lá, meu Deus, e você diz: Jesus amado. E aquela, aí você chega no enterro de crente, tem logo um irmão cantando. Aí daqui a pouco o irmão começa a aumentar o ritmo, aí vem alguém dar um testemunho, aí alguém começa a pregar uma palavra, aí alguém diz: olha, a Bíblia diz em Tessalonicenses que nós não devemos esquecer da nossa esperança, ele já foi, mas nós estamos indo. Aí todo mundo começa a dançar, é uma festa. Nós somos confortados. Sabe, meu irmão, pastor que vai, o pastor João já teve essa oportunidade, pastor que vai celebrar velório, às vezes ele vai confortar e ele volta confortado, porque ele diz: rapaz, meu Jesus do céu, será que pelo amor, que coisa maravilhosa. Não é que a família não está enlutada, não é que a família não está entristecida, você entende? Mas é porque há uma esperança. E quando há uma esperança, meu irmão, naquilo que é eterno, nada vai mover você do lugar. Aí Jesus começa a confrontar o pecado daquela mulher. Jesus começa a confrontar o pecado dela, dizendo: olha, você não pode ficar do mesmo jeito. Você não pode ser do mesmo jeito. Eu quero te dar a água, eu quero te dar água viva, eu quero te abençoar, eu quero que você possa mudar a tua vida, mas tudo que eu vou te dar pode acabar, mas se você pegar a fonte e colocar dentro de você, não vai acabar nunca. Você está comigo? E Jesus começa a falar com aquela mulher. Sabe o que acontece? Aquele confronto de Jesus faz com que aquela mulher volte para a sua cidade e ela comece a transmitir para os outros o que aconteceu com ela. Sabe, esse é um círculo natural do evangelismo, tem que ser assim. Você foi alcançado, você tem que alcançar outros. Você foi alcançado, você tem que pregar para outros. Você foi transformado, você é agente de mudança para transformar outras vidas. Aonde você passar, na casa que você passar, no lugar onde você passar, na escola onde você está, no trabalho, você é agente de mudança. Pastor, mas o problema é que eu não sei como fazer. É só testemunhar, é só falar o que aconteceu com você. Ah, pastor, mas eu falo e ninguém me dá atenção. Dá, meu irmão. A Bíblia diz que suas palavras são semente. Às vezes você passa 5 anos ministrando para alguém, aí vem outra pessoa, em 3 minutos ganha para Jesus. Você diz: rapaz, pelo amor de Deus, passei 5 anos ministrando. Olha, pense num sujeito duro de coração. Eu ministrando e ele não queria. Aí agora você conversou com ele 3 minutos, ele aceitou, ainda está chorando e ajoelhado.
Mas sabe, foi todas as sementes que você lançou. Aquela pessoa só colheu, porque Paulo disse: um é o que rega, o outro é o que semeia, mas Deus é quem dá o crescimento. Sabe, meu irmão, é Deus quem dá, é Deus quem te dá a ousadia, é Deus quem te dá a palavra certa, é Deus quem coloca na sua boca a palavra certa para você falar, é Deus quem traz para você a estratégia certa. Agora nós precisamos nos levantar como igreja. Você está comigo? Para atuar nesse segmento de evangelismo e missões de uma forma ainda mais poderosa. Nós estamos crescendo, nós estamos avançando, mas eu te digo, meu irmão, se 10 pessoas resolverem ganhar uma pessoa a cada 6 meses, em um ano, nós vamos ter 20 pessoas que foram ganhas, porque 10 resolveram ganhar uma a cada 6 meses. Amém? Então nós vamos ter mais 20. E aí você começa a ver o crescimento. Chega uma hora que vai se multiplicar. Chega uma hora que você vai perceber que é tão natural. Sabe, meu irmão, para mim é tão natural que eu já vou chegando e já vou olhando e já vou rindo. Rio para mim acabou. Às vezes tem gente que, tem aquela cara invocada, você chega, a pessoa faz. Aí você vai ajeitando por ali. Sou, meu irmão, vamos sair na hora certa, né? Ô, meu querido, tudo bem? Que alegria. Vamos junto hoje. E aí você dá aquela... Tem gente que se fecha, mas você vai ajeitando por ali. Tem uma hora que ele vai se abrir. E aí a palavra que você tem. João capítulo 6, Jesus disse que não é você que vai convencer. Quem vai convencer? O Espírito Santo. Você está comigo? O Espírito Santo. Então você vai, vamos recapitular para ver se você pegou. Primeiro você vai ir até onde os pecadores estão. Diga, eu vou. Meu Deus do céu, vamos tentar de novo. Diga, eu vou. Segunda coisa, você vai se interessar por eles. Diga, eu vou me interessar por eles. Gasta um tempo conversando com ele. Deixa ele falar, deixa ele se abrir. Espera o time certo para poder você fazer a abordagem. O Espírito Santo vai falar com você, é agora. Aí você fala. Às vezes você vai passar meses. Eu estava ouvindo o testemunho desse rapaz. Ele estava evangelizando uma turma de tribal, a moçada que vai para o cemitério à noite. E ele disse que eles estavam estudando na mesma sala e ele começou a simplesmente ser amigo deles ali na sala. E eles, vamos para tal lugar? Não, eu não posso por causa da igreja, hoje eu vou para a igreja. Não, depois da igreja a gente se encontra. Aí a igreja começou a falar, daqui a pouco eles se interessaram. Rapaz, que onda é essa de igreja? Que história é essa de igreja? Não, porque eu sou crente. Isso aí eu já percebi, mas que negócio, como é isso? Aí baixaram a guarda. Aí ele começou a evangelizar. Às vezes meses depois. Às vezes nós temos pressa, meu irmão, porque nós somos da geração fast food, a gente quer pipoca já com sal e manteiga. Mas não é assim que acontece no dia a dia. Você está comigo? Então você se aproxima, você vai até onde eles estão, você se interessa, você desperta a curiosidade deles para as coisas espirituais. Você confronta pecado sem condenar. Não é se colocar naquela posição, eu santo, você miserável pecador. Não, rapaz, eu estava na mesma condição que você, perdido, mas o Senhor me achou. E não foi pelos meus méritos. E aí você começa a mostrar àquela pessoa que há um caminho de saída. Você está comigo? E você vai perceber quantas coisas maravilhosas o Senhor vai fazer. Fica de pé, em nome de Jesus. Eu tenho 2 minutos ainda aqui, eu quero orar com você.
E antes de orar, eu queria desafiar você. Eu quero desafiar você. E eu quero provocar um problema. Eu falei isso domingo passado. Eu estava pregando em Sinop, no Mato Grosso. E eu disse, gente, eu vou dar uma palavra aqui de profecia para arrebentar o pastor Gilmar. O pastor chegou, olhou para mim assim, eu digo, fique tranquilo que você vai se arrebentar, porque minha palavra vai ser o seguinte, vai dobrar o número de pessoas nessa igreja até no próximo ano. Até no próximo ano nós vamos dobrar o número. Então, pastor, fique pronto para já botar mais cadeira, para comprar mais cadeira, para ter mais espaço, para ajeitar as coisas. Sabe, meu irmão, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão tão desesperadas. E elas estão se agarrando em tantas coisas. Elas estão se agarrando no sexo, nas drogas, na política. Mas não há outro caminho a não ser Jesus. E a igreja é a única agência do céu aqui na terra. E você é o único agente credenciado. Os outros podem ajudar, mas você pode transformar. A palavra que você tem pode transformar. Então eu quero fazer um desafio para você. Nos próximos 15 dias, eu queria que você tivesse essa experiência de conduzir uma pessoa a Cristo. E não somente de levar essa pessoa a Jesus, mas essa experiência de chegar junto de alguém. E não somente aquela ideia de alguém que está no fundo do poço, não. Às vezes a gente faz apelo, olha, se você está no fundo do poço e não há mais para onde correr, venha para Jesus. Isso é metade. A outra metade é, se você está bem, está tudo em ordem, se não tem nenhum problema, mas não tem Jesus, venha também, que você é tão perdido quanto o outro. O evangelho não é só para quem está no fundo do poço, não. O evangelho é para todos. O evangelho não é só para pobre, é para rico também. O evangelho não é só para uma classe social, é para todos. Não é só para uma classe racial, é para todos. Eu quero desafiar você e eu quero orar com você. E eu quero ouvir os seus testemunhos. De quantas pessoas nós vamos levar a Cristo. Reclina a sua cabeça. Pai Celestial, muito obrigado em nome de Jesus, porque Tua palavra é fiel e é verdadeira, Pai, e aquilo que a Tua palavra diz é a verdade, e eu sei que meus irmãos entenderam, Senhor, essa mensagem hoje pela manhã, e eu sei que eles sabem a importância que eles têm no Teu reino, que essa palavra poderia ser pregada por anjos, por arcanjos, mas aprove ao Senhor não deixar nem anjos nem arcanjos pregarem, mas homens e mulheres cheios do Teu Espírito. Eu oro agora, Senhor, por um despertar no meio do Teu povo. Eu oro agora, Senhor, por um movimentar no meio do Teu povo, em nome de Jesus.